Então, a contribuição de Gibbs, claro, com essa base que a gente viu, né, do nascimento a partir dos últimos, né, Maxwell e Boltzmann, o Gibbs, ele formaliza isso. Não é que ele tenha dado, sem querer diminuir o trabalho dele, porque é um trabalho muito importante o que ele fez, mas, assim, as passagens ousadas, né, foram feitas por Maxwell e Boltzmann, sobretudo. O Gibbs formaliza isso. Então, na linguagem dele, então, ao invés de considerar porque quando você tem sistemas termodinâmicos descritos em mecânica estatística, as quantidades acessíveis no laboratório são valores médios, né? Você tem que fazer valores médios, que são, no fundo, os resultados que vão representar as medidas que você faz. Então, um método estatístico fundamental foi a introdução do conceito de ensemble, que é uma sugestão do Maxwell, mas que o Gibbs transformou em algo bem definido, consiste na seguinte ideia, que é toda ela do Gibbs e formalizada no grande livro dele, publicado em 1902, e ele vai morrer em 1903, né? Que é a seguinte, por exemplo, aquela fórmula, então, que a gente viu no túmulo de Boltzmann, digamos assim, você tem do lado esquerdo uma entropia, que é uma função da energia total do sistema, do número de constituintes ou do número de partículas no sistema e do volume. E ela é um K logaritmo de W. A gente diz que essa é uma conexão termodinâmica. Mas o que representam essas variáveis E, V e N? Elas são o macroestado. Então, o macroestado, o Gibbs pensou, eu posso ter um sistema com um número muito grande de microestados. As configurações de cada um desses membros do sistema, as configurações microscópicas, são diferentes, mas são de tal forma que o macroestado dele é sempre o mesmo. Então, vamos pegar um probleminha bem simples. Vamos supor que o nosso sistema tivesse dois níveis energéticos, tá? Com duas energias diferentes. Você pode ter uma energia total de 3, colocando uma partícula no nível 2 e uma partícula no nível 1, né? É claro que isso é muito simples, mas eu poderia aumentar o número de níveis e fazer assim. A distribuição microscópica é diferente, mas a soma dá sempre uma energia, o mesmo número de partículas e o mesmo volume. Então, esses são membros de um coletivo, que a gente chama de ensemble, a palavra vem do francês, é traduzida para o espanhol, por exemplo, por coletivo. A gente no Brasil e em outros lugares, até no inglês, deixou ensemble mesmo. Eu penso um conjunto de réplicas idênticas, né, cujos estados microscópicos são diferentes, mas o macroestado é sempre o mesmo. E aí eu faço uma medida. O que é fazer uma medida? Bom, eu poderia pegar um exemplo muito banal, pegar um sistema de N moedas idênticas, que tem cara ou coroa, né? Eu posso simplesmente ficar lançando N moedas uma atrás da outra, por exemplo, aí eu descubro qual é a probabilidade de obter cara e a probabilidade de obter coroa depois do número infinito de lançamentos, ou pego um número muito grande de moedas e lanço todas elas de uma única vez, vou lá e conto quem é cara e quem é coroa. Essas duas médias, né? Uma é chamada de média temporal e outra de média de ensemble. Essa segunda dá a ideia da média de ensemble. Ao invés de fazer a média temporal, isso aí deveria ser equivalente, que é uma das colunas da hipótese ergódica, mas não vou tocar esse problema aqui, eu quero só esse aspecto. Eu imagino os meus sistemas estatísticos a serem descritos como um ensemble, então um conjunto de sistemas idênticos com configurações microscópicas idênticas, mais um macroestado idêntico. Macroestado, então, no caso da entropia do Boltzmann que está lá no túmulo, o Gibbs vai dizer, esse é o microcanônico. É micro porque ele é pequeno, ele diz. Não é um sistema pequeno porque ele não tem todas as liberdades. Ele é canônico porque eu estou trabalhando com as variáveis canônicas de Hamilton. E ele é microcanônico porque ele é muito restrito. Eu tenho N, E, V e N, eu tenho um postulado só. Todos os microestados são igualmente prováveis. Então, a probabilidade de ocupar um ou outro é tudo igual para todo mundo, né? E aí eu faço uma conexão que o Boltzmann já fez, mas o Gibbs formalizou. O potencial termodinâmico que eu estou procurando é entropia, e eu obtenho do resultado da mecânica com teoria de probabilidade tomando o logaritmo de W. Mas trabalhar, por exemplo, com uma energia fixa significa trabalhar com um sistema isolado do universo. Isso é muito difícil.
Vamos relaxar essa condição, vamos colocar esse sistema em contato com o reservatório térmico e vamos pensar que o meu macroestado agora é caracterizado por T, V e N. Foi isso que o Gibbs fez. Quando ele faz isso, ele diz, olha, esse ensemble eu chamo de ensemble canônico, né, porque, de novo, agora eu tenho uma Hamiltoniana de P e Q, de variáveis canônicas. O número de partículas é fixo, mas a temperatura também está controlada, o volume está controlado. Eu vou procurar qual é a distribuição de probabilidades no espaço de fase. Aí eu descubro que isso é E na menos beta H de PQ, ou seja, é o fator de Boltzmann, mas a energia total que comparece nesse sistema é hamiltoniana de P e Q. Aí eu preciso ter um jeito de contar esses microestados, mas contar microestado é muito complicado. A gente faz o problema do gás ideal no ensemble micro. Isso é muito complicado. Então, Gibbs tem uma ideia genial. Ele inventa a função de partição.